Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você, irmão e irmã, que reza conosco nesta manhã de sábado, dia 6 de março. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja em seu coração neste dia. Ó Deus, fonte de toda a misericórdia e de toda a bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta nossa confissão, esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. O Evangelho para este domingo, o terceiro do tempo da Quaresma, é de João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Ouçamos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma das poucas passagens evangélicas em que aparece a cólera de Jesus, motivada pela situação que encontra-se o Templo de Jerusalém, invadido pelos vendedores de animais para o sacrifício, bois, ovelhas e pombas, e pelos cambistas de dinheiro para o pagamento do imposto do templo. Então, fazendo um chicote de cordas, expulsou os primeiros com a sua mercadoria e virou as mesas e espalhou pelo chão o dinheiro dos segundos. Tudo para que não transformassem a casa do seu pai, casa de oração, em casa de comércio. É importante ver a passagem da purificação do templo como automanifestação do mistério salvador de Cristo. Ele significa a importância da antiga aliança e o fim do culto que encarnava no Templo de Jerusalém. Cristo dá lugar a uma nova aliança e culto novos em espírito e verdade. Todas as religiões tiveram e têm um lugar destinado ao culto, quer se chame igreja, templo, santuário, sinagoga ou mesquita. Este espaço sagrado cumpre diversas funções sob o denominador comum da religião. E lugar da presença de Deus, lugar de culto à mesma e de convocação do povo, presidido por sacerdotes ou ministros que fazem ponte entre o céu e a terra, entre a divindade e os fiéis congregados na fé comum.
Na passagem da purificação do templo, Jesus aparece como inovador e pronuncia-se a favor de uma religião limpa e sem ritualismos mortos, por um culto vivo e nascido da fé do coração. Tal como na passagem da samaritana, esta colocou a Jesus a questão controversa entre samaritanos e judeus sobre o lugar do verdadeiro culto a Deus. A resposta do Senhor exclui por igual qualquer lugar, porque Deus é espírito e verdade. Quer um culto que seja de adoração em espírito e verdade, sem a vinculação de um lugar ou espaço físico. Trata-se da aliança e do culto novo que Jesus preconiza na linha dos profetas do Antigo Testamento e frente à degeneração do culto do Templo de Jerusalém, que se tinha tornado ritualista, vazio e hipócrita, além de ser já desnecessário. Por isso, o véu do templo rasga-se quando Jesus morre. Os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e verdade, e por isso reconhecer que o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós, batizados. A autêntica religião em espírito e verdade, o culto verdadeiro e completo, é a religião da vida completa, vivida em plena fidelidade à vontade de Deus e em solidariedade com o ser humano, especialmente com os nossos irmãos mais débeis e necessitados. Ao sair do templo que sentimos a verdade ou a mentira do nosso culto e religião. Uma vez mais, Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele é o grande sacerdote e a vítima da nova aliança e do culto que culmina na fórmula cristológica e trinitária que encerra a oração eucarística. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E alimentados pela palavra de Deus, partilhamos agora a vida da paróquia Santuário Santo Antônio com a seguinte programação deste final de semana. Para hoje, sábado, dia 6, temos missa no Santuário Santo Antônio às 18 horas. Para amanhã, domingo, missas no Santuário Santo Antônio como de costume, 7, 8h30, 10 e 18 horas. E na certeza de que estamos reunidos com o Senhor, peçamos a Ele a sua bênção. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, pela intercessão de Santo Antônio, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volva o seu olhar e de ti tenha compaixão. Mostre sua face misericordiosa e te dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, tenha um bom sábado, um bom final de semana, com paz e bem.